Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente já tem o caso de uma patologia dentro do seio maxilar, tá? Inclusive, patologia do seio maxilar, dentre as patologias que a gente tem de cavidade oral, do complexo maxilofacial como um todo, elas são uma das mais difíceis de ser identificada muito cedo. Primeiro porque a gente não tem aquela rotina de fazer exames de imagem da face rotineiramente, isso é óbvio, não há necessidade de fazer isso. Segundo porque qualquer lesão que nasça no seio maxilar e comece a desenvolver, ela tem uma área muito grande para crescer, antes dela apresentar qualquer sintoma, qualquer alteração realmente significativa. Obviamente, pacientes que têm lesões no seio maxilar, eles acabam tendo sinusites mais recorrentes. Então, às vezes, quando o paciente está tendo muita sinusite, ele vai procurar o médico solicita uma panorâmica ou uma tomografia e acaba identificando essa alteração um pouco mais cedo. Mas, no geral, essas alterações de seio maxilar, a patologia de seio maxilar como um todo, elas se desenvolvem, muitas vezes ocupam todo o seio maxilar e só quando elas chegam no estágio já muito mais tardio que ela acaba sendo detectada, porque ela já começa realmente a apresentar uma sintomatologia, ou dor, ou sangramento nasal, ou expansão das corticais. E aí nesses casos sim, o paciente vai buscar tratamento e aí ele descobre a patologia, às vezes num caso muito mais avançado. Então são, principalmente neoplasias de seio maxilar, elas são umas que acabam mutilando muito mais o paciente, porque geralmente quando elas são detectadas elas já estão bastante avançadas e às vezes é preciso remover metade da maxila do paciente, 2/3 da maxila do paciente, por consequência do avanço da neoplasia já. Aqui, por exemplo, a gente tem um outro corte axial, um corte coronal, mostrando também que, além das comunicações buccinusal, a gente pode ter traumas que geralmente levam a aquela falsa sensação que está tendo alguma infecção ou algo no seio maxilar anormal. Mas geralmente quando a gente tem trauma, a gente tem rompimento das corticais ósseas, às vezes tem sangramento, e esse sangramento ele preenche uma parte do seio maxilar, nesse caso unilateralmente, formando uma situação que a gente chama de hemocinos. Hemocinos basicamente é sangue no seio maxilar. Isso aqui com o tempo vai ser reabsorvido e depois da reabsorção vai voltar à normalidade. Não necessariamente precisa corrigir essa fratura. Obviamente, se a fratura apresentar algum problema funcional no paciente, aí é necessário abordar para tratar a fratura. Fraturas que não apresentam problemas funcionais ou estéticos, não há necessidade de ser abordada. A gente sabe que tem a fratura, a gente sabe que vai consolidar, então posteriormente todo esse sangue aqui vai ser reabsorvido. As células vão acabar fagocitando essa coagulação sanguínea que vai ficar no seio maxilar. Aqui uma outra imagem, num corte coronal, mostrando a questão da sensibilidade mesmo da tomografia. Se vocês observarem, é muito mais fácil verificar que existe uma comunicação, o trajeto da comunicação, até a altura que essa comunicação em relação ao dente está acontecendo. Obviamente esse aqui é um paciente adêntulo, então por isso que a gente não vê um processo alveolar um pouco mais exacerbado e também não vê a questão dos dentes desse paciente, mas é uma comunicação bucco-sinusal. Em algumas situações, a gente também tem a questão das comunicações causadas por lesões dentárias. Então, aquele cisto periapical, ele cresce demais e ele acaba rompendo a cortical do seio maxilar. Então, aquela fina tábua óssea que divide o processo alveolar do seio maxilar, quando um cisto periodontal, um cisto periapical, ele cresce muito, em algum momento ele acaba rompendo e aí toda aquela infecção que estava dentro do cisto acaba indo para o seio maxilar. E aí, geralmente ela gera alguns espessamentos mucosos, gera infecções de fato do seio maxilar. É muito mais comum isso acontecer em molares, não quer dizer que premolares também não possam gerar esse tipo de situação. Mas os molares, pela posição das raízes, eles têm uma facilidade maior em causar esses rompimentos de corticais em decorrência dos cistos periapicais. Geralmente isso aqui, o paciente já passou anos e anos e anos e anos com aquela lesão. E aí por algum momento, às vezes a lesão agudiza, o crescimento começa a ser muito rápido, a formação óssea não consegue acompanhar e aí acaba rompendo a cortical óssea e a infecção vai para dentro do seio maxilar. Nesses casos aqui, é óbvio, quando for fazer a exodontia do elemento, vai ter a comunicação bucco-sinusal. Então a tomografia já serve inclusive para alertar o cirurgião dentista com relação a isso.
Uma outra situação é que também quando for feito, se no caso for feito o tratamento de canal desse dente, querendo ou não, o ápice radicular ele já está dentro do seio maxilar. Então muito cuidado nesses casos aqui, quando a gente vai fazer, por exemplo, irrigação com hipoclorito. Porque o hipoclorito, se ele extravasar pelo ápice, ele já está direto dentro do seio maxilar. Então ele não vai ficar no processo alveolar. Então pode causar muita dor no paciente, o paciente pode sentir queimação, irritação, ficar espirrando, tossindo, enfim. Então para evitar esses casos, a tomografia muitas vezes é importante. A gente consegue diagnosticar antes, a gente pode abordar de uma forma mais cautelosa nesses casos, justamente para poder tentar evitar essas situações, de, por exemplo, líquidos da cavidade dentária, cavidade do ápice dentário acabar extravasando para o seio maxilar. Aqui, por exemplo, uma outra situação, num corte sagital, também mostrando o valor da tomografia, a gente vê uma lesão periapical no cisto do dente 26, um cisto apical, e que aparentemente, se vocês olharem, não rompeu, não tem um rompimento da cortical. Porém, quando a gente coloca no corte coronal, a gente observa que já teve um rompimento sim da cortical. Tá? Então essa é a vantagem da tomografia. Esses cortes tridimensionais, eles permitem a gente avaliar de vários ângulos uma mesma lesão para identificar se tem ou não um rompimento de cortical, sabendo assim se existe ou não a comunicação buccosinusal. Tá? Então se extrair um dente, obviamente nesse caso vai ter a comunicação buccosinusal. Se for fazer a endodontia desse dente, tem que ter cuidado quando for fazer irrigação dessa raiz mesovestibular, distovestibular, porque eventualmente ela pode acabar drenando o líquido direto para o seio maxilar e aí causando a comunicação que acaba causando a contaminação do seio maxilar com o hipoclorito, que acaba sendo muito ruim para o paciente, muito prejudicial, porque o hipoclorito ele acaba necrosando aquela mucosa do seio maxilar quando entra em contato com a membrana de Schneider, obviamente. Tá. As lesões endopério também, em alguns casos, elas acabam causando esse rompimento de cortical. Então não é só um cisto apical não, tá? Lesões periodontais que acabam avançando muito, em algumas situações ela acaba rompendo e causando essas infecções severas, inclusive do seio maxilar. Basicamente aqui dentro só tem pus, em virtude da infecção. Em outros casos, a gente talvez não precise tanto da tomografia computadorizada, como nesse caso aqui, por exemplo. É nítido a comunicação buccosinusal, tá? Então, se extrair esse dente só vai aumentar a comunicação e, obviamente, tem que remover ele para poder vedar. Mas a comunicação é grande, é visível, é muito mais fácil. Comunicações maiores são bem fáceis de ver com panorâmica. Comunicações menores a gente acaba tendo que lançar a mão realmente da tomografia computadorizada. Tá. E agora a gente vai abordar a parte da comunicação em si, né? Comunicou, o que a gente vai fazer? Então vamos lá. Pensando nas comunicações, a gente primeiro vai ter que verificar a presença ou ausência de um corpo estranho no seio maxilar. Tá? O que é isso? É se essa comunicação, eu extraí o dente e aí eu verifiquei a comunicação, ou eu tentei extrair o dente, a raiz quebrou, e aí eu fui tentar remover a raiz, acabei empurrando a raiz para dentro do seio maxilar e aí causei a comunicação. Duas situações diferentes que causam a comunicação. Então a primeira coisa é verificar a presença ou ausência de corpo estranho no seio maxilar. Se tem algum corpo estranho no seio maxilar, o primeiro ponto é remover o que está no seio maxilar para só em seguida fechar a comunicação buccosinusal. Tá? Para ficar bem fácil, bem claro para vocês, a remoção de qualquer coisa que entre para o seio maxilar, a gente não faz através da comunicação. A gente faz um acesso de caudalo, que eu vou abordar um pouco mais para frente, e aí através desse acesso sim, a gente consegue remover qualquer coisa que esteja lá dentro do seio, qualquer corpo estranho. E aí a partir disso eu faço o fechamento da comunicação buccosinusal. Tá? O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é o tempo de comunicação. Como eu falei para vocês, comunicações buccosinusais que já estão lá há muito tempo, elas já cronificaram, elas acabam sendo mais difíceis de tratar, porque já teve uma formação de flora bacteriana no seio maxilar, esse paciente já precisa ser intervido com antibiótico terapia previamente, para só então poder abordar o seio maxilar.
Muitas vezes existe uma contaminação do seio maxilar muito grande, às vezes já está drenando o pus, e aí é preciso fazer algumas lavagens no seio maxilar com soro fisiológico para tentar reduzir a quantidade de fluidos naquela região e para tentar facilitar a circulação de líquidos mesmo, até para as células ciliares daquela região aliviarem um pouco a pressão delas pela quantidade de fluidos que tem naquela região. Tá? E a gente tem que verificar as opções de tratamento disponíveis que a gente tem para esse paciente. Tá? Fechamento de comunicação buccinusal, a gente tem várias opções. A gente tem o uso da bola de Bichat, a gente tem o retalho vestibular, sutura em massa, retalho rodado do palato. Então, cada um deles vai de acordo com o tamanho da comunicação e principalmente com o que se tem na hora. Alguns pacientes não têm, por exemplo, a bola de Bichat. Hoje em dia, a questão da bichectomia, como está muito difundida, muitos pacientes já fizeram bichectomia e podem ter uma comunicação tardiamente. Depois de 2, 3 anos da cirurgia, pode fazer uma extração, por exemplo, de um siso ou mesmo de um dente que eventualmente foi acometido por cárie, não conseguiu fazer ainda e precisou ser extraído, e aí causou a comunicação, ele não tem mais a bola de Bichat. E aí, nesse caso desse paciente, a gente vai ter que lançar mão de outras técnicas para fechar a comunicação buccosinusal. Então, Cauda-Euluk, a sinusectomia maxilar, basicamente é um acesso que a gente faz, tá? Na altura, acima do ápice do canino, na altura dos premolares. Com isso, a gente consegue ter um acesso, uma visualização melhor do seio maxilar. Então, basicamente, o que é feito? É feita uma incisão, tá? Acima do ápice do canino, na altura dos premolares, é feito um descolamento e a gente expõe o osso nessa região, tá? Basicamente, nessa região aqui que a gente expôs o osso, a gente vai fazer a cavidade óssea. A gente vai fazer uma abertura óssea naquela região para ter acesso ao seio maxilar. Por que a gente faz o acesso acima do ápice do canino? Porque em comprimento, o canino é o dente mais longo que a gente tem na arcada superior. Então, se a gente fizer o acesso acima do ápice dele, na altura dos premolares, com certeza a gente não corre o risco de pegar o ápice dos premolares durante esse acesso. E aí a gente acaba condenando o dente. Então, por consequência disso, a gente acaba levando o canino como referência e sempre fazendo a loja óssea acima do ápice do canino, tá? Na altura dos premolares. Tá? Esse acesso ele pode ser oval, geralmente ele tende a ser oval, é um acesso mais fácil, e ele tem que ser grande o suficiente para o corpo estranho que a gente queira remover passar naquela região. Então não adianta fazer um buraquinho pequeno, um pouco conservador, se a gente não vai conseguir remover o corpo estranho. Tá? E aí depois disso a gente vai remover esse corpo estranho. Como que a gente remove esse corpo estranho? Se ele estiver visível, quando eu abrir o seio maxilar, eu colocar o foco, a luz, o que precisar lá dentro, eu conseguir ver, eu posso pegar com uma pinça e remover. Na maioria dos casos isso não acontece. Então como que a gente remove isso? A gente geralmente joga jatos de soro com uma certa pressão dentro do seio maxilar, e aí esse jato de soro vai revirar qualquer objeto que esteja lá, e aí você aspirando, esse objeto acaba vindo na ponta do sugador. Pode ser um implante, pode ser um resto de raiz, é bastante comum, é bem mais fácil, inclusive geralmente ele vinha assim, na ponta do sugador, do que você tentando procurar lá dentro do seio, porque muitas vezes o seio não é uma cavidade totalmente plana que você consegue ver tudo. Ele tem algumas projeções ósseas, alguns casos, que a gente chama de antrólitos, que acabam dificultando e formam pequenas paredes que acabam escondendo por trás dessas paredes qualquer corpo estranho que esteja no seio maxilar. Tá? Aqui no caso, foi uma Cauda-Euluk para remover um cisto mucoso. Então a gente fez o acesso, abriu uma janela óssea acima dos premolares, a gente fez uma pequena aspiração da lesão, que a gente tinha um cisto mucoso, a gente queria confirmar que realmente era um cisto mucoso, então a gente fez uma pequena aspiração dentro da lesão e depois fez a exérese da lesão. Tá? Então a gente puxou a lesãozinha para fora, após isso a gente fez o fechamento, encaminhou para o histopatológico, o histopatológico deu o resultado para a gente de cisto de retenção mucoso ou pólipo de Killian. Aqui uma outra situação, um pouco mais incomum, que foi um caso que eu até comentei no Instagram hoje, eu acho, sobre supranumerários. Tá? Foi um supranumerário que ele nasceu numa posição atípica dentro do seio maxilar.
E aí depois de a gente avaliar bem, a melhor forma de remover ele seria justamente através da sinusectomia maxilar, da Cauda-Eau-Lok. E aí foi o que a gente fez, a gente anestesiou esse paciente, fez uma incisão respeitando sempre a questão dos ápices dentários, então aquela incisão acima do canino, na altura dos premolares, uma pequena janela óssea, que a gente conseguisse visualizar o elemento, tá? Aqui é uma questão interessante, ó. Logo após ser feito o desgaste ósseo, a gente consegue ver uma fina membrana, uma fina película quase que transparente. E essa fina película é a membrana de Schneider, é a membrana do seio maxilar. Foi feito um rompimento dessa membrana e aí logo que a gente rompeu, a gente conseguiu visualizar no interior do seio maxilar o elemento dentário, tá? Após isso foi removido o elemento dentário, foi feito o fechamento da cavidade, tá? E aí após fechar a cavidade, cicatriz, a gente remove os pontos e aí só preserva o caso, só acompanha o caso, tá? Nesse caso aqui, a gente não consegue recuperar essa parte óssea que a gente desgastou, tá? Basicamente o tecido vai recobrir aquela região e não fica uma comunicação bucco-sinusal, justamente porque os tecidos se unem, eles fecham, eles acabam vedando aquela região. Como que a gente vai definir as condutas para a gente saber como proceder em cada caso? Isso é muito importante. A gente não vai seguir o arroz com feijão em todos os casos. Cada caso é um caso, a gente vai ter que relevar e vai ter que avaliar, paciente a paciente, caso a caso, de que forma que a gente vai abordar essas comunicações bucco-sinusais. Então, sempre que tiver um corpo estranho no seio maxilar, o primeiro ponto é remover o corpo estranho para depois fechar a comunicação, né? E como que a gente vai fechar essas comunicações? Qual é o padrão que a gente vai estabelecer para saber que tipo de técnica a gente vai utilizar, tá? As comunicações de até 2 milímetros, a literatura fala que ela acaba fechando sozinha. Então a gente não precisa abordar. É muito mais fácil. A gente só sutura e o próprio coágulo naquela região, ele vai acabar fazendo o fechamento daquela comunicação. As comunicações de 3 a 6 milímetros, elas acabam realmente tendo a necessidade de intervenção. Então aqui a gente já pode, por exemplo, fazer um retalho vestibular, a gente já pode, por exemplo, fazer uma sutura em massa, que são formas de fechar a comunicação que são eficazes e que vão resolver o problema do paciente. Eventualmente, se o paciente respeitar todas as recomendações que a gente vai passar para esse paciente durante o pós-operatório. Uma das maiores taxas de sucesso de fechamento de comunicação geralmente está relacionada ao paciente não ao dentista. Muitas vezes a técnica é executada correta, mas o paciente não segue as recomendações de forma correta e aí acaba tendo um insucesso na cirurgia. Tá? E as comunicações acima de 6 milímetros, a gente já pode usar a mão ou da bola de Bichat ou do retalho rodado do palato. Tá? Em alguns casos mais agressivos, a gente pode realmente fazer um conglomerado de técnicas. Você pode fazer um retalho vestibular associado a um retalho rodado do palato, se você precisar de muito tecido para fechar. A gente vai ver alguns casos mais interessantes um pouco para frente sobre isso. Tá? Então vamos lá. A gente tem uma comunicação bem pequena nessa região, decorrente de uma extração de um molar. E aí, para esse caso, eu achei melhor fazer somente a sutura oclusiva. Então, basicamente, o que foi feito? Foi colocada uma esponjinha de fibrina lá dentro do alvéolo para tentar reter melhor o coágulo e logo depois foi feita uma sutura oclusiva. Após a sutura oclusiva, passado o pós-operatório de 7 dias, a gente remove a sutura e a gente constata que não teve a comunicação bucco-sinusal, ela não se manteve, por ser muito pequeno. Tá? O retalho vestibular a gente geralmente utiliza para comunicações maiores. Tá? E aí nesse caso, a gente tinha primeiro um fragmento dentro do seio maxilar, então inicialmente foi feito a Cauda-Eau-Lok. Então após ser feita a Cauda-Eau-Lok, ser removido o fragmento que estava dentro do seio maxilar, aqui, aí a gente consegue ver a comunicação, a Cauda-Eau-Lok, aqui uma sonda só para ilustrar realmente o tamanho da comunicação. E aí nesse caso foi feito um retalho vestibular, ou seja, todo o tecido que a gente descolou, a gente tracionou esse tecido, fez algumas incisões relaxantes para dar mais mobilidade a esse tecido e tracionou fechando toda aquela região que estava exposta, toda essa região aqui que estava exposta. Então após isso, após esse fechamento,
a gente faz uma sutura. Obviamente tem que ser uma sutura bem realizada, bem firme, para evitar que isso se rompa no decorrer dos dias, tá? E o ideal é que sejam pontos simples, evitem fazer pontos contínuos. Uma vez que um ponto contínuo rompe, ele acaba abrindo toda a sutura. Quando você faz pontos simples, um ponto que rompeu, ainda tem vários outros para segurar aquela estrutura. Tá? E esse aqui é o pós-operatório de 14 dias do paciente. Então, após 14 dias, a comunicação desapareceu. Vai formar osso nessa região que a gente fez a comunicação? Não forma. Basicamente, é tecido mole que está recobrindo. Se a gente quiser que forme osso, a gente vai ter que fazer enxerto ósseo ou colocar um bloco ósseo, algo realmente para induzir a formação óssea naquela região. Então vamos lá, o retalho rodado palatino, ele é uma outra opção que a gente tem quando a gente não pode, por exemplo, lançar mão de um retalho vestibular, porque o paciente é usuário de prótese, e aí quando eu faço um retalho vestibular, eu reduzo o sulco vestibular desse paciente, então reduz a retenção de prótese ou até inviabiliza o uso da prótese. E aí nesses casos, às vezes, o retalho palatino é uma das opções que a gente pode utilizar. Tá? Então aqui é um caso de um paciente que já tinha uma comunicação pré-existente tardia de muito tempo. E aí, para evitar a questão de retalho vestibular, diminuir o fundo de sulco desse paciente, a gente optou por um retalho rodado no palato. Então, o retalho rodado palatino, basicamente, é o descolamento do tecido. E aí, nesse caso desse descolamento, não é um descolamento mucoperiosteal. Eu não vou descolar a mucosa e periósteo e deixar o osso exposto. Basicamente, o que eu descolo é só o tecido mucoso, com, obviamente, todo o tecido gengival aderido, mas o periósteo ainda fica recobrindo a região palatina. Por quê? Porque eu preciso do periósteo recobrindo a região de osso do palato para manter a nutrição óssea dessa região. Se por algum acaso eu descolo o periósteo junto, aquela região óssea vai ficar exposta, tá? Ela não tem nem nada recobrindo e ela acaba necrosando. E aí é muito mais difícil de tratar. Além de tratar a comunicação, você vai ter que tratar uma infecção óssea num paciente que você acabou causando por causa de uma iatrogenia. Um erro que aconteceu durante a cirurgia, ou uma negligência sua no caso. Então, nesses casos, a gente faz o descolamento do tecido, mas o periósteo ainda fica recobrindo. E é uma incisão em forma de U, tá? Ela se estende mais ou menos até a altura de canino, a primeiro premolar ali, tá? E o que a gente tenta deslocar nessa situação? A artéria palatina maior. Ela está exatamente nesse tecido aqui. Então, como é um pedaço de tecido bem vascularizado, pediculado, ou seja, eu não vou romper isso aqui, eu não vou cortar o pedaço de tecido e enxertar em outra região. Eu só vou fazer uma incisão em U, descolar todo aquele tecido, preservando o periósteo no osso e deslocar esse tecido para cima da comunicação, tá? Depois eu vou suturar e fechar. Como é um tecido muito vascularizado, porque eu estou tentando levar a artéria palatina aqui junto com esse tecido, a cicatrização é muito boa. Essa questão da área que fica exposta realmente é bem cômoda para o paciente. Geralmente toda vez que bate água, arde, dói. Toda vez que o paciente come e a comida vai para essa região, dói. Então vai cicatrizar por segunda intenção, vai ser demorado, vai ser doloroso para o paciente, mas muitas vezes é uma das opções que a gente tem. O que a gente pode fazer muitas vezes para evitar que incomode tanto o paciente? Medicação, a gente vai passar analgésico, anti-inflamatório, mas a gente pode utilizar também o uso de cimentos cirúrgicos. Só que o cimento cirúrgico ele não segura tão bem nesses casos aqui de mucosa, que a gente não tem nenhum dente, não tem absolutamente nada para segurar, é só a mucosa. Então ele segura ali inicialmente as primeiras horas, depois ele acaba caindo. E aí, quando o paciente for beber água, for comer e bater naquela região, vai incomodar, vai doer, ele vai lembrar de você ou de um parente seu. E aí, após 14 dias, a gente geralmente remove a sutura e a gente constata que a comunicação foi vedada. E a gente também tem, por fim, o uso da bola de Bichat. A bola de Bichat eu costumo usar ela geralmente quando eu tenho comunicações maiores ou quando eu já tenho comunicações que já foram tentadas fechar anteriormente e não conseguiram das formas mais comuns, ou com uma sutura em massa, ou com um retalho palatino, ou mesmo com um retalho vestibular. E aí nesses casos eu acabo utilizando a bola de Bichat. Aí a comunicação nesse caso ela era muito maior. Se vocês observarem, já teve uma tentativa de fechar com retalho palatino, tá? Tanto que tem esse tecido deslocado aqui nessa região, foi justamente uma tentativa anterior de um dentista de fechar com retalho palatino que não deu muito certo. E aí foi utilizada a bola de Bichat
para poder fazer o fechamento dessa comunicação. Então a gente acessa a bola de bichar, a gente traciona ela para cima da comunicação e faz uma primeira camada de sutura. Essa primeira camada de sutura, ela fixa a bola de bichar cobrindo toda aquela região da comunicação. E após isso, a gente entra com o tecido vestibular recobrindo a bola de bichar. Então são duas camadas de tecido. Primeiro é a bola de bichar, segundo é o tecido, é o tecido jugal da região vestibular. Tá? E aí justamente para evitar que a bola de bichar fique totalmente exposta, porque aí ela pode necrosar e ela fica mais suscetível a infecções. Então, por ser duas camadas de sutura, duas camadas de tecido, geralmente nesses casos a taxa de sucesso é muito maior. Inclusive, estatisticamente, se você for ver vários artigos sobre comunicações bucosinusais, as taxas de sucesso maiores são as que utilizam a bola de bichar como forma de fechamento da comunicação bucosinusal. Mas por que ela é tão pouco utilizada? Porque nem todo mundo tem a técnica ou mesmo a capacidade técnica, literalmente, para executar, ou mesmo segurança para fazer isso. E acabam tentando fazer as formas mais simples de fechamento de comunicação. E aí, após 14 dias, a remoção da sutura, a comunicação fechada. E a gente tem também alguns casos atípicos, tá? Assim como a gente tem casos ligados às patologias, às iatrogenias, como eu falei para vocês, ou mesmo às pneumatizações de seio, a gente tem alguns casos atípicos, como por exemplo pacientes que já vêm com uma comunicação buconasal, por exemplo, que já é um defeito de uma fenda palatina, que se estende muito mais para o palato, então às vezes causa esse tipo de comunicação e a gente tem que lançar técnicas também incomuns. Tá? Nesse caso a gente acabou tendo que descolar bilateralmente, tá, o tecido e fazendo uma oclusão aqui no meio, fechar essa região no meio. Obviamente a gente faz um debridamento dessas laterais aqui, porque eu preciso ter sangramento para ter cicatrização. Então faz um debridamento, remove essas bordas aqui para estimular o sangramento, sutura essa região e essa região que a gente descolou fica exatamente igual ao retalho palatino que a gente faz, retalho rodado do palato. Fica cicatrizando por segunda intenção. Então acaba ficando exposto realmente na cavidade oral do paciente, incomoda um pouquinho, mas depois acaba vedando. E como eu falei para vocês, não forma osso. Então essa região aqui que a gente fechou, que a gente vedou, vai continuar só o tecido, só a mucosa. Se entrar com alguma coisa pontiaguda, dura, vai perfurar e vai lá para a cavidade nasal, não tem como. Tá? Nesse caso é uma comunicação buco-nasal, não é uma comunicação buco-sinusal.